Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Espero que estejam bem e que possamos, assim, mais uma vez aprender os maravilhosos ensinamentos das religiões. Na última aula nós aprendemos sobre como é necessário saber contar uma coisa. Porque dependendo do jeito que você fala algo a alguém, pode magoar, pode ajudar, pode alegrar a pessoa, pode deixar a pessoa mais triste ainda. Por isso nós ouvimos, a história, que fala da transmissão de valores, onde foi contada aquela história em que tinha aquele rei, digamos assim, do sultão árabe, Vocês estão vendo aqui, aquele árabe que conta a história de um sultão que sonhou que havia perdido todos os dentes, Aquele líder árabe, e daí, digamos assim, o rei, e ele ficou preocupado porque teve aquele sonho, que sonhou que tinha perdido todos os dentes, e aí chamou um adivinho. O adivinho falou que as pessoas todas ao redor dele iam morrer. Aí o sultão já ficou bravo, aquele árabe, e mandou embora esse adivinho. Depois chamou um outro adivinho, uma outra pessoa, interpretou o sonho, mas falou a mesma coisa de uma outra maneira, Falou: olha, você vai ter uma vida longa, mas quando se fala que você vai ter uma vida longa, isso quer dizer que você vai ver todas aquelas pessoas que você ama morrerem, porque você vai viver mais que elas. Mas o sultão, o rei sultão, já gostou mais da segunda interpretação, porque não foi tão forte o jeito dele falar. Então, aí vocês fizeram essa atividade aqui, de fazer uma avaliação de vocês mesmos e tentar pensar, imaginar como é que vocês fazem quando vão contar algo a alguém, quando devem falar a alguém, sabendo que, lembrando, então, como a maneira como você diz algo pode ajudar ou pode destruir de vez a vida da pessoa. Por isso vocês fizeram, responder essas perguntas. Eu avalio se é o momento certo para dizer o que eu quero, falo sempre a verdade, esse é o meu objetivo, entendo que a comunicação pode aproximar ou afastar as pessoas, busco melhorar o ambiente com as conversas que tenho, evito utilizar gírias que as pessoas possam não entender, enfim. E vocês foram respondendo, para vocês pensarem em vocês mesmos, vocês mesmos, como será se o jeito que eu falo ajuda ou acaba piorando as coisas, não é verdade? Hoje eu vou propor mais uma atividade para vocês entenderem como um jeito de descrever uma história, o jeito de falar algo pode ajudar ou pode piorar, tá bom? Então, na página 39, aí tem uma lenda, presta atenção, tem uma lenda indiana, uma lenda que lá no país da Índia, os povos indianos contam que certa vez 3 homens cegos receberam a tarefa de descrever um elefante depois de tocá-lo. Porém, cada um podia tocar em apenas uma parte do corpo do animal. Então, certo dia, tem 3 homens cegos, tinha um elefante grande, enorme na frente deles, e cada um tinha que tocar em uma parte diferente do corpo, daquele animal, daquele elefante. Só que se sabe, o cego não enxerga. E estes cegos nasceram cegos, Eles nunca viram um elefante. Talvez eles saibam, alguém já falou para eles que é grande, que pode ter esse jeito e tal, mas eles não viram, então eles não sabem como que é um elefante. E cada um tinha que tocar numa parte do corpo desse elefante. E depois de tocar, cada cego tinha que falar: olha, eu acho que é assim, tá bom? Então aqui observe as ilustrações. A parte do elefante que os homens tocaram, e registre como cada um poderia descrever o animal com base no que percebeu ao tocá-lo. Então essa primeira foto aqui, essa primeira imagem, o cego está tocando ali, nessa parte do elefante.
Então, nessas linhas ao lado, como que você acha que este cego vai falar que é esse elefante, nessa parte onde ele está tocando? Vocês têm que entender que o cego não sabe o que é um elefante, não sabe como é. Então, imaginem o que ele vai falar, o que vocês acham que ele vai falar ao tocar nessa parte. E escrevam aí. Depois, nessa segunda imagem, um outro cego está tocando nas patas, né, do elefante. O que esse cego será o que vai falar ao ter tocado ali nas patas daquele elefante? O que ele vai imaginar? Se ele vai falar que tem unhas grandes, uma pata muito grande, o que? O terceiro cego vai tocar na barriga, né, na parte de baixo do elefante. O que ele vai falar? Será que o elefante é muito grande, que é gordo, é isso? Né, você vai escrever o que será que ele vai imaginar na hora que estiver descrevendo esse elefante. Aí você escreve nas linhas do lado. Então vocês têm 3 imagens aí, ó, vocês estão vendo? 3 imagens e cada um vai descrever de uma maneira, que é vocês que vão ajudar eles aí, tá bom? Então, essa lenda traz o ensinamento sobre as diferentes maneiras de se ver e compreender o mesmo assunto. É verdade, ó. Os 3 cegos estão tocando no mesmo elefante. É o mesmo. Porém, com certeza, pelo fato de cada um estar tocando na parte, cada um tocando uma parte diferente do corpo do elefante, cada um vai falar, o elefante é assim. O outro vai falar, o elefante é dessa maneira, e o outro, mas o elefante é dessa maneira, né? Cada um dos 3 vai falar que o elefante é dessa maneira. As 3 histórias vão ser diferentes, sendo que o elefante é só um, é o mesmo. Então, na vida também, queridos alunos, cada um tem uma maneira de contar uma história de uma mesma situação. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento daí do vírus, né, do coronavírus, e temos que ficar em casa, muita coisa mudou, né? Cada um tem certeza, ó, o problema para a humanidade é o mesmo, é o coronavírus. Esse é um problema comum de todos. Mas se nós escolhermos 10 pessoas e cada um vai ter que falar um pouco da história desse coronavírus, como que está sendo, com certeza, cada um vai contar de uma maneira diferente. A mesma história todos estão passando, mas cada um vai falar de uma maneira diferente. Imaginem vocês 3, imaginem você e mais 2 amigos e foram passear num lugar muito legal, né? Mas e lá naquele lugar tiveram um susto. Aconteceu alguma coisa lá e vocês se assustaram. Cada um vai falar de um jeito do mesmo, o susto foi igual para todos, mas cada um vai falar, olha, eu fiquei com muito medo, o outro, fiquei com menos medo, e o outro, eu fiquei com muito medo. Imagina, entende? Então, assim, é nesse sentido que o professor está dizendo. Um problema é o mesmo, mas cada um vai falar de um jeito, porque cada um sentiu de uma maneira. Então, por isso que essa lenda traz um ensinamento diferente sobre as maneiras de se ver no mesmo problema, que também está relacionado à história da aula passada, né? Daquele árabe sultão, né? 2 adivinhos que fizeram interpretações diferentes sobre a mesma história. Então, eu quero que vocês respondam aí, ó, que ensinamento é esse? Né? Que ensinamento é esse? Aí você vai ter que pensar, né? Que ensinamento é esse que traz assim, que fala, essa lenda traz um ensinamento diferente sobre as maneiras ensinamento sobre as diferentes maneiras de se ver e compreender o mesmo assunto. Será que esse ensinamento quer dizer que está a nos dizer que nós podemos contar uma mesma história de diferentes maneiras? Que ao longo da nossa vida, quando nós temos algo para contar a alguma pessoa, nós temos que tomar cuidado com as palavras que vamos utilizar para não magoar? E dependendo do jeito que a gente falar, vai ajudar mais ainda? É esse o ensinamento? Então você pensa e escreve. Aí aqui, ó, você vai escrever esse ensinamento, né, de você contar uma história com jeito, com cuidado, numa folha à parte. Tá? Aí você escreve numa folha à parte e tira uma foto para o professor. Aqui
nessas linhas, vocês estão vendo, aqui é para contar o que cada um está sentindo ao tocar na parte do elefante, tá? Mas aqui na A3A e B, você vai registrar qual ensinamento que isso que essas histórias têm a nos dizer. Então o professor Teto já falou na aula, né, que é só você agora colocar isso na prática, escrever, que o jeito que você conta uma história, né, dependendo das palavras que você usa, você pode mais ajudar do que piorar as coisas. Então, por isso tomar cuidado, né, nas palavras, no tom de voz, é basicamente isso, este é ensinamento, tá bom, queridos alunos? Aqui está a aula de hoje, a atividade de hoje. Tirem uma foto, envie para o WhatsApp no particular, no privado para o professor, tá bom? Que é melhor para corrigir as atividades de vocês. Bom estudo e até mais!